Olá, meus amigos. Hoje vamos tratar da estabilidade da causa. Basicamente, eu vou recordar algumas estruturas e elementos dessa estabilidade da causa e chego ao final a um precedente importante do STJ que vale a pena recordarmos, que foi recentemente decidido. Vamos então passar rapidamente a estrutura do que nós chamamos de estabilidade da causa. Vamos recordar primeiramente como tudo funciona. Veja-se, a causa, assim como a própria estrutura da coisa julgada, tem aquilo que nós chamamos de limites, né? Limites subjetivos e objetivos. Os limites objetivos da causa, que estão relacionados aos limites subjetivos da coisa julgada, dizem respeito aos sujeitos que fazem parte da demanda, aqueles, portanto, que vão poder participar de modo efetivo na causa e que receberão, ao final, e em decorrência também da coisa julgada, a força da imutabilidade e o comando decisório imposto pela sentença ou pela decisão de mérito, por exemplo. Do outro lado, nós temos aquilo que chamamos de limites objetivos da causa ou da demanda, né? Que também tem relação com os limites objetivos da coisa julgada, que dizem respeito à causa de pedir e aos pedidos que foram realizados, portanto, a causa petente, os fatos e os fundamentos jurídicos que foram apresentados na respectiva demanda e os pedidos, quer sejam mediatos ou imediatos, que vão ter o condão de fechar aquilo que chamamos de limites objetivos da demanda ou da causa, relacionados aos limites objetivos da coisa julgada. Muito bem, dito isso, então, eu gostaria de conversar com os amigos sobre dois momentos para a fixação dessa estabilidade que a causa começa a ter. Porque, veja, não é razoável que se possa modificar a estrutura da causa a qualquer momento. Não é essa a razão de ser do código e não é essa a razão de ser da própria demanda. Senão nós teríamos uma demanda que nunca se encerraria na sua estrutura e esse não é o objetivo, evidentemente, do código e do instituto. Vamos então conferir, em relação ao momento, duas situações que estão dispostas no artigo 329. Veja comigo, por favor. O que diz o 329? O autor poderá, portanto, é sua faculdade. Inciso 1º. Até a citação, portanto, até o momento anterior à realização da citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu, que não há qualquer dever de diálogo com o réu em relação à modificação, porque, evidentemente, a citação sequer foi realizada. Segunda situação está no inciso 2º, e o autor poderá fazer o quê? Até o momento do saneamento processual, portanto, que vem depois da formação estrutural da demanda, o que ele poderá fazer? Aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, em sendo o caso, né? Só que desta vez com o consentimento do réu. E aí, então, assegurando a ele, réu, contraditório e a possibilidade de manifestação, um prazo mínimo de 15 dias em relação àquilo que foi modificado na estrutura da demanda. E veja-se que essa regra, essa estrutura que nós estamos conversando, ela se aplica também à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Agora, voltando aqui ao que importa para chegarmos ao final da compreensão. Veja-se que o momento de estabilização da causa é tênue. Inicialmente, qual é o momento de estabilização da causa? É o momento em que eu não posso mais modificar a causa de pedir e pedidos. Por quê? Porque é o momento em que a causa se fecha, ela se estabiliza. E caso haja uma novidade, eu terei que fazê-lo, em sendo possível, por outra via que não nesta própria demanda. A não ser que seja uma questão prejudicial que pode ser conhecida no momento oportuno. Agora veja-se que essa estrutura da estabilidade, portanto, da causa, ela se dá quando? Em regra, e de regra, ela se dá com o saneamento do processo. Então, a partir do saneamento, eu não devo e não posso modificar os limites objetivos da causa, e muito menos, como nós vamos ver também, a própria situação dos limites subjetivos, mas mais detidamente dos limites subjetivos da causa. E é exatamente isso que o STJ acabou de decidir. E um precedente bastante significativo, porque, na verdade, a adoção desse entendimento, de certo modo, se equaciona com a estabilidade da causa. Vamos conferir, então, o precedente. Para aqueles que tiverem interesse, está no recurso especial 1.678.947 do Rio de Janeiro.
relatoria da ministra Nancy Andrighi. E a ementa destaca o seguinte, olha o precedente fixado. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir. Portanto, aqui nós estamos falando dos limites objetivos da causa. Eu não posso modificar os limites objetivos da causa após esse momento. E diz mais o precedente. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento. Ao contrário, segundo o STJ, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no artigo 264 do velho CPC de 73, que corresponde ao que nós acabamos de ver. Com a estabilidade da demanda, é inaplicável o artigo 284 do velho Código, que dizia respeito à emenda da inicial, né? Quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, que basicamente é a alteração dos limites objetivos da demanda ou da causa, né? Ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. E é exatamente esse o contexto que o precedente nos impõe e nos coloca. De modo que deixo aqui o alerta importante realizado pela STJ, fixando regras de que, uma vez estabilizada a causa, ela não pode ser modificada nos seus limites objetivos. É exatamente esse o contexto que nós estamos conversando aqui, com o cuidado devido, para que conheçamos o precedente. Um grande abraço, professor Renato Amai, e até a próxima.